Olá, caros amigos e amigas, sejam todos bem-vindos mais uma vez a um comentário da Parashá da semana. Essa semana vamos comentar então um pouco sobre a Parashá Behar. A Parashá Behar se encontra em Vaikra, livro do Levítico, capítulo 25, verso 1, até o capítulo 26, verso 2. É uma das parashot mais curtas de toda a Torá, porém bastante significativa, pois, como veremos, traz duas instruções bastante importantes para Israel especificamente. Mas que obviamente não deixa de ter uma aplicação também ao mundo todo, como veremos de forma surpreendente até. Bom, como quase sempre fazemos, vamos iniciar nosso comentário da Parashá da semana com uma pequena história. Certa vez, um rabino chamado Yosef Dov, mais conhecido como Beit Halevi, ele estava dando uma palestra, um discurso, na noite de Shabat, em uma sinagoga completamente lotada. E ao falar sobre o trabalho de aprimoramento das midot, ou seja, das características pessoais, ele explicou então para toda a sua audiência que o termo midot significa tanto características como também medidas. Qual é a conexão entre as duas coisas? Qual é a conexão entre característica e medida? As nossas características são como o sal, que na medida correta dá um tempero, ou dá um excelente sabor, mas em excesso, na verdade, estraga o gosto da comida. Então, o Beit Halevi explicou que todas as nossas características, mesmo as que parecem mais negativas, podem ser utilizadas para o bem. Esse é um princípio judaico bastante conhecido. Por exemplo, a raiva pode destruir o ser humano, mas também pode ser canalizada para lutarmos contra injustiças. No meio do discurso, um homem levanta-se, lá no fundo da sinagoga, e num tom de zombaria perguntou: Ei, Rabino, se todas as nossas características podem ser utilizadas para o bem, como pode ser positivo, então, utilizarmos a característica de negar a Deus? E essa pergunta causou um grande silêncio em toda a sinagoga, que estava lotada, e todos ficaram naquela expectativa. Será que o grande rabino, o grande Beit Halevi, teria uma resposta para aquela pergunta? Porém, o Beit Halevi, sem nenhuma preocupação, abriu um largo sorriso e disse: sim, meu amigo, há uma maneira de utilizar para o bem até mesmo a característica de negar a Deus. Da próxima vez que um pobre vier pedir a sua ajuda, não diga para ele: Deus te ajude. Assuma para si mesmo a responsabilidade e ajude essa pessoa em tudo o que ela precisar. Tudo aquilo que temos deriva de Deus. Ele é a fonte, Ele é aquele que nos dá. Mas de nós deve partir a iniciativa de ajudar a todos aqueles que têm algum tipo de necessidade. A Parashá dessa semana, Behar, ela começa nos dando a localização geográfica de onde foram proferidas as leis que seguem. O texto lá de Vaikra 25. Curiosamente, o livro diz que foi dado no monte. Nós entendemos Monte Sinai. Porém, no início do livro de Vaikra, livro do Levítico, nós vemos que as mitzvot relacionadas às korbanot, aos sacrifícios, às ofertas sacrificiais, elas foram dadas a partir da Mishkan, ou seja, do tabernáculo de Israel. E aqui nós vemos uma mudança de local,
E explicam os sábios que essa mudança de local tem a ver com questões de aplicação. As mitzvot relacionadas às korbanot, foram dadas desde a tenda da congregação, desde o Mishkan, porque são leis restritas ao povo judeu, ao povo de Israel. Porém, as leis dadas Behar, no monte, foram dadas em terra de ninguém. Por quê? Porque nós temos ali, nesse registro de Behar, nós temos leis de Shemitah, do ano sabático, e do Shnat HaYovel, do ano do jubileu, que proclamava liberdade aos cativos e justiça social. Então isso está ali para nos ensinar que esses preceitos foram dados no Sinai, que era a terra de ninguém, porque justiça social e proclamar liberdade aos cativos é algo que deve ser feito não apenas por um povo, mas por todas as nações. Behar, como falamos, traz muitas mitzvot importantes, como Shemitah. Shemitah é o descanso sabático na terra de Israel. Um ciclo de 7 anos. Já o Shnat HaYovel, o ano do jubileu, é o complemento ou o cumprimento do ciclo de 7 Shemitot, de 7 períodos de ano sabático. Além também de algumas mitzvot conhecidas como Ben Adam Lehavero, entre o homem e seu semelhante. Entre elas, há uma mitzvah muito interessante. Se um irmão se empobrecer em sua proximidade e suas forças decaírem, você deve fortalecê-lo. Vaikra 25:35. O entendimento pshat mais simples desse verso é que devemos ajudar as pessoas, todos aqueles que estão necessitados. Mas por que a Torá utiliza a linguagem você deve fortalecê-lo, ao invés de simplesmente você deve ajudá-lo? Explica Urashi que na linguagem você deve fortalecê-lo, nós aprendemos que é mais importante ajudar alguém que está caindo do que aquele que já caiu. Mas o que a Torá veio nos ensinar? Será que não é melhor ajudar aquele que não tem mais nada do que aquele que está perdendo o que tem? Diariamente nós encontramos nas ruas pessoas necessitadas, pessoas carentes. No meio do trânsito surgem nas janelas pessoas sujas, esfarrapadas, implorando por uma moeda, por algum trocado, por algo que possam comer, etc. Não aguentamos ver aquelas cenas e aquelas pessoas necessitadas e acabamos ajudando com algum trocado. E assim talvez nos sentimos melhor. Mas se refletirmos um pouco, esse ato de doação foi um ato motivado pelo amor ou pelo egoísmo? A natureza do ser humano é sentir pena daquele que perdeu tudo. E isto realmente nos incomoda. Por isso, quando damos o trocado para o pobre, para o necessitado, fazemos pelo nosso próprio bem, pelo nosso próprio bem-estar, para que nós possamos nos sentir de alguma forma melhor pela condição que aquela pessoa se encontra. Nos sentimos mais confortáveis, mas não exatamente por amor ao outro. Explica o Rav Meir Rubman que, por outro lado, quando vemos uma pessoa que ainda está caindo, não há esse sentimento natural de misericórdia. Portanto, ao ajudá-lo, estamos fazendo um ato de amor verdadeiro e não de amor próprio. É por isso que a Torá louva mais aquele que ajuda quem ainda está caindo, pois o ato acaba sendo mais verdadeiro e sincero. Urashi traz ainda outra explicação. Se um burro, um jumento com uma carga muito pesada nas costas começa a cair por causa do grande peso que carrega
uma única pessoa é capaz de ajudá-lo a se reerguer. Porém, se o burro chegar a cair no chão, são necessárias então várias pessoas para levantá-lo novamente. Da mesma maneira, quando uma pessoa está caindo, é mais fácil ajudá-la a se reerguer com menos esforço, e é possível então ajudá-la novamente a ter uma vida digna. Porém, quando a pessoa já está caída, já perdeu tudo, torna-se cada vez mais difícil ajudá-la. Por isso o verso ressalta a importância de ajudar alguém enquanto ele ainda está caindo, ao invés de esperar que ele perca tudo e então comecemos a ajudá-lo. Um terceiro ponto pelo qual é mais louvável ajudar alguém que ainda está caindo está relacionado com a nossa sensibilidade. A Torá exige que nos preocupemos com os outros ao ponto de entender as suas necessidades sem que eles tenham que nos pedir. Os maiores líderes do povo de Israel eram pastores, entre eles Moshe, Moisés, David HaMelech, o rei Davi. Mas por quê? Pois, já que os animais não falam, os pastores precisam desenvolver uma sensibilidade para perceber sozinhos o que os animais necessitam. Por isso, eles se tornaram grandes líderes do povo judeu, pois conseguiram perceber o que o povo necessitava. Todos enxergam quando uma pessoa perdeu tudo, é óbvio, qualquer um consegue ver isto. Ver quando alguém já está na sarjeta, mas poucos conseguem desenvolver uma sensibilidade a ponto de perceber quando alguém está caindo de forma vertiginosa e silenciosa. A Torá valoriza aquele que trabalhou e percebe, antes do outro cair, que ele precisa de ajuda. Finalmente, um último motivo para ajudar uma pessoa enquanto ela ainda está caindo é que para o ser humano, pedir ajuda aos outros é uma grande humilhação. Por isso o verso não fala de ajudar alguém que nos pediu ajuda. O verso nos ensina a ajudar antes mesmo que a pessoa venha nos pedir. Enquanto a pessoa está caindo, é possível ajudá-la sem que ela se sinta humilhada. Mas depois que ela caiu, ela é obrigada a pedir ajuda e a humilhar-se aos outros. E isso, normalmente as pessoas têm uma grande resistência contra isso. Porque é vergonhoso, porque é humilhante. A Torá exige de nós um nível grande de preocupação para com o próximo. Neste mesmo verso, ao escrever seu irmão e não seu companheiro, a Torá está nos ensinando que é este o nível de amor e preocupação com o próximo que temos que mostrar. Da mesma forma que ninguém deixaria um irmão passando necessidade, assim temos que olhar como se cada um fosse verdadeiramente o nosso próprio irmão. Explica o Talmud que o versículo não se refere somente a uma queda financeira, mas também a uma queda espiritual, muito obviamente. Se existe a obrigação de ajudar alguém que perdeu suas posses materiais, muito maior ainda é a obrigação de ajudar alguém que sofreu uma queda a nível de confiança e de conhecimento acerca das coisas do eterno. Atualmente, a doença que mais ataca as pessoas é a depressão. E qual é a causa? As pessoas vivem vidas sem sentido. Acordam, vão para o trabalho, almoçam, voltam para casa, assistem TV e vão dormir. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não há metas, não há sentido para aquilo que eles fazem. Portanto, uma das maiores bondades que podemos fazer é ajudar as pessoas a encontrarem um sentido para as suas vidas. É nesta área que a nossa sensibilidade precisa ser ainda maior, pois quando falta dinheiro, a pessoa sabe que precisa de ajuda, mas quando falta a espiritualidade, muitas vezes nem a própria pessoa percebe. O verso ensina ainda algo para as nossas próprias vidas. Com cada transgressão que cometemos, sofremos uma queda. Esta queda se assemelha a uma picada de cobra,
na qual uma pequena quantidade de veneno é injetada em nós, em nosso próprio corpo. Quanto mais tempo demorarmos para consertar nossos erros, para nos retificar, maior é a chance que hajam então complicações. Temos que nos fortalecer antes de cairmos, pois depois fica cada vez mais difícil. A cura, o retorno, fica tudo mais difícil, mais complicado. Para alguém que está caindo, uma muleta volta a ser o equilíbrio, mas para alguém que já caiu, uma muleta não adianta nada. É necessário uma maca com várias pessoas para ajudar. E muito importante refletir nessa questão. A Deus pertence a terra e a sua plenitude e os seus habitantes. Os céus pertencem a Deus, mas a terra deu ele aos filhos de Adão, aos Bnei Adam. Façamos então bom uso da terra, façamos bom uso da criação e ajudemos uns aos outros antes mesmo que essa pessoa venha nos pedir ajuda. Tenhamos sensibilidade para entender as necessidades alheias, as necessidades do próximo, e que assim possamos retificar, não apenas nós mesmos, também ajudar na retificação de outrem e de toda a criação como um todo. Vamos entender então, gente, um pouquinho melhor o que é o Shnat Hayovel, o ano do jubileu, e o ciclo de Shemitot, o ciclo dos anos sabáticos. Muito bem, o ano de jubileu, o Shnat Hayovel, é o ano que se seguia ao período de 7 Shemitot, os 7 anos sabáticos, que contavam 49 anos. Ou seja, de 7 em 7 anos, nós tínhamos um ano sabático em Israel. E o período, então, de 49 anos, encerrava esse ciclo de 7 Shemitot, 7 anos sabáticos. E o ano seguinte seria chamado de Shnat Hayovel, ano do jubileu. Nesses períodos, digamos, de Shemitot, ano sabático, de 7 em 7 anos, no 7º ano, nada podia ser semeado, nada podia ser podado ou colhido. Ou seja, as pessoas deviam viver unicamente daquilo que tinha sido colhido no ano anterior e que, segundo a Torá, de forma abençoada pelo Eterno, as colheitas sempre eram abundantes, sempre eram vastas, ricas e realmente dava para o povo sobreviver com abundância. Após um período de 7 Shemitot, nós tínhamos então, depois de 49 anos, o 50º ano chamado Shnat Hayovel, que tinha as mesmas características essenciais de um ano sabático, em que a terra também repousava da semeadura e da colheita, nada podia ser semeado ou colhido, e as pessoas então viviam basicamente do que fora colhido nos anos anteriores. E igualmente nós temos também a mesma notícia da Torá, de que as colheitas eram superabundantes nos anos anteriores e que jamais teve, jamais teve falta ou escassez de algo num ano sabático ou num ano do jubileu. A característica essencial desses períodos, ou desse período chamado Shnat Hayovel, ano do jubileu, era proclamar liberdade aos cativos, aos servos, que retornavam para suas casas, que retornavam para suas famílias, e também a devolução da terra aos seus proprietários. Nós vemos então aqui o conceito de justiça social sendo aplicado na prática, e a demanda continua até hoje por justiça social. Então a Torá nos ensina esses padrões justos, equalitários de uma sociedade equilibrada, naturalmente, como nós vemos hoje, uma série de injustiças, uma série de agressões contra os direitos da pessoa e uma série de problemas sociais que nós temos testemunhado, tudo isso talvez não existisse se houvesse algo semelhante ao que a Torá prescreve. E a Torá prescreve para Israel uma sociedade ideal.
justa, equilibrada, igualitária. E a grande questão é a seguinte: se hoje em Israel celebra-se ou guarda-se ou vigia-se o Shnat HaYovel, na verdade, desde a época do Segundo Templo, ou antes da época do Segundo Templo até, não se celebra o ano do jubileu, nem os anos sabáticos, porque há uma condição para isso. A condição é que todas as tribos de Israel estejam vivendo em determinado período na terra de Israel. Como nós sabemos, desde o século VII antes da Era Comum, quando o Reino do Norte, Israel, foi levado ao exílio, não há mais, digamos, uma coligação de todas as tribos em Israel. Portanto, o Shnat HaYovel, os anos do jubileu e os anos sabáticos, não são celebrados desde aquela época. Naturalmente, há debates sobre isso na lei judaica. Os judeus falam muito sobre o tema, o Talmud fala muito sobre o tema. O que nós temos a notícia é que, sob um Estado teocrático, sob a égide da era do Mashiach, Israel, a terra de Israel, vai voltar a viver os seus anos sabáticos e os anos do jubileu, como prescrito pela Torá e como ordenado pelo Eterno, pelas mãos de Moshe Rabbeinu. Portanto, o foco principal dessas leis de Shemitah e Shnat HaYovel é dar-nos uma ideia do amplo espectro de preocupações em termos ou em torno de justiça social que a Torá nos mostra, nos evidencia. Servos retornando para suas famílias, as terras sendo devolvidas aos seus proprietários, a terra também descansando para que possa, digamos, se preservar produtiva. Isso é muito importante. Nós vemos hoje em dia áreas de cultivo, áreas que anteriormente eram áreas de cultivo, e pelo excesso de uso da terra, pelo excesso de trabalho humano sobre aquela terra, para a semeadura e para as colheitas, nós vemos, na verdade, a terra erodida, a terra destruída, a terra empobrecida pelo uso cíclico, sem nenhum descanso, sem nenhum repouso para a terra. Então, o que a Torá nos ensina é uma sabedoria que tem a ver com a originária daquele que criou a natureza, daquele que originou, que engendrou toda a criação e que conhece, digamos assim, as necessidades, inclusive, da própria terra. A terra precisa de um descanso, de um repouso. Por essa razão, então, no ano sabático era dado um ano todo de etapas de recuperação da terra, e no Shnat HaYovel igualmente. Nada mais justo, nada mais ecologicamente correto. Nós percebemos isso, percebemos a Torá tão preocupada com questões sociais e questões de cunho ecológico, muito antes, digamos assim, de que essas ideias ou que essas concepções tivessem lugar na mente do homem ocidental. Muito antes das grandes revoluções, né, pelas causas sociais, muito antes das grandes campanhas ecológicas, a Torá nos vem favorecendo com essa brilhante e espetacular ordem, né, e conselho em relação àquilo que deve ser feito para promover realmente justiça e equilíbrio entre as sociedades e também um bom desempenho da natureza que devemos utilizar com critérios, devemos utilizar realmente com bastante cuidado, com bastante apreço pela obra do Criador. Devemos não tomar liberdade com a criação. Nós estamos aqui, nós seres humanos fomos colocados aqui nessa terra não como senhores da criação, mas sim como fiéis depositários. Então devemos tomar conta de tudo com responsabilidade e pedir permissão, antes de mais nada, ao Criador para que possamos usar da sua criação, para que possamos usar sabiamente dela. Essa é a grande mensagem que a Torá nos traz nessa Parashá Behar.
Espero que tenha sido de auxílio para todos entenderem um pouco melhor. Isso naturalmente não, digamos, não deixa vocês livres naturalmente da leitura do texto da Parashá Behar. É muito interessante e muito importante que vocês leiam, mas que levem com vocês esses conceitos dos vídeos que nós estamos postando, para que vocês possam entender um pouquinho melhor qual é o sentido de cada porção da Torá, de cada porção semanal da Torá. Fico grato a todos e até uma próxima oportunidade em Mirtz Hashem. Até lá.